Então, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vocês já ouviram falar, obviamente, no diagnóstico de pulpite irreversível assintomática, né? Tá em todo o livro. Mas eu não sei se vocês já perceberam, existem dois tipos de pulpite irreversível assintomática com causas e consequências muito diferentes. Isso sempre me incomodou um pouco, porque a classificação era igual, mas os efeitos e até o tratamento entre elas era sempre muito diferente. Então eu resolvi separar essas duas classificações conforme as características de cada um. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Vamos lá? Beleza. Eu sempre faço a classificação, o diagnóstico das patologias pulpares baseado em anamnese, exame objetivo, testes e exame radiográfico. Então, também são esses mesmos parâmetros que eu vou usar para fazer essa distinção, essa classificação agora, tá? Olha bem, existem algumas semelhanças entre esses dois tipos de pulpite irreversível assintomática. Existem algumas coisas que são iguais, sabe? Por exemplo, na anamnese, o paciente ele reclama mais ou menos das mesmas coisas, quer dizer, a dor não é um fator muito proeminente, o paciente não fica falando, tá doendo demais, não tem muito isso, tá? Normalmente ele reclama que dói, às vezes quando ele mastiga em cima daquele dente, isso acontece nas duas pulpites irreversíveis assintomáticas. Os testes de temperatura, elétrico e mesmo de percussão também vão dar respostas similares. E são respostas inconclusivas. Toda vez que a gente diagnostica como pulpite irreversível assintomática, não dá para confiar muito nos testes também não, sabe? Agora, existem diferenças gritantes entre esses dois tipos de pulpite irreversível que eu queria falar para vocês. O primeiro tipo de pulpite irreversível assintomática é uma pulpite irreversível que é um quadro que está transitando, tá indo para necrose. Então, o primeiro tipo de pulpite irreversível assintomática, que eu tô chamando de pulpite irreversível assintomática 1, da minha cabeça, não tem isso em livro nenhum. Pulpite irreversível assintomática 1. O que que é? É aquele dente que está com uma cárie muito profunda, já com exposição pulpar, e que boa parte desse tecido pulpar já evoluiu para necrose. Então você tem uma parte de polpa ainda com uma inflamação irreversível e outra parte da polpa já evoluindo para necrose. É um quadro de transição. É um quadro extremamente comum, inclusive, sabe? Esse quadro, ele vai ter como tratamento, o tratamento endodôntico da mesma forma, como se fosse necrose. É pulpite irreversível, então vai evoluir para necrose. Em relação ao exame objetivo, o que você vai ver é isso aqui, ó. Você vai ver uma cárie muito profunda, já com exposição pulpar, e ainda uma parte de tecido pulpar vermelhinho com sangramento e outra parte já escurecida. Tá? Então no exame objetivo, essa pulpite irreversível assintomática 1 vai mostrar para você esse quadro característico. Tá? No exame radiográfico você vai ver a mesma coisa que você viu no exame clínico, uma cárie muito profunda, já com exposição e parte então desse tecido pulpar afetado, parte desse tecido pulpar inflamado. Tá? Como eu falei, o tratamento vai ser o tratamento endodôntico da mesma forma. E os testes vão ser inconclusivos. Não adianta você fazer teste de temperatura ou teste elétrico, porque pode dar qualquer coisa. O teste elétrico pode dar qualquer número, muito baixo, normal, muito alto. O teste térmico pode dar positivo, como pode dar negativo. Então não dá para confiar muito nos testes para fazer esse diagnóstico não. Esse diagnóstico de pulpite irreversível assintomática 1, que é um quadro de transição para necrose, é basicamente o exame objetivo. É ver essa cárie muito profunda, tá? E observar que parte dessa polpa ainda não necrosou, ainda está inflamado, mas está caminhando para necrose. Certo? O que eu estou chamando de pulpite irreversível assintomática 2? Da mesma forma que a 1,
ela também não vai ter um quadro muito doloroso na anamnese. O paciente não vai ficar reclamando de dor, é uma dor moderada, tá? Os testes da mesma forma vão ser inconclusivos, não adianta fazer teste de temperatura nem teste elétrico, porque pode dar qualquer valor. Agora, aqui vem uma grande diferença no exame objetivo. E eu vou explicar o porquê que dá essa diferença e por que esse tecido aparece. O que eu estou chamando de pulpite irreversível assintomática 2, gente, é aquele quadro que clinicamente a gente chama de pólipo pulpar, que acontece principalmente em criança, tá? É uma pulpite irreversível também, assintomática também, porque os sintomas são moderados, o menino reclama que dói quando ele morde em cima só, tá? E vai ter como diagnóstico principal a gente observar essa formação aí, ó, esse pólipo, essa hipertrofia, hiperplasia da polpa que está crescendo para fora da cavidade. Você concorda comigo que esse quadro é muito diferente do outro, da outra pulpite irreversível assintomática que eu chamei de 1? Então é por isso que eu não gosto de classificar essas duas pulpites com o mesmo nome. São pulpites irreversíveis assintomáticas? São, mas são dois quadros muito diferentes. E esse segundo quadro, que eu estou chamando de pulpite irreversível assintomática 2, que acontece principalmente em criança, a polpa normalmente não vai evoluir para necrose. Ela vai ficar nesse estado de inflamação crônica durante muito tempo. Por que esse quadro acontece, esse segundo? Porque o forame apical está aberto, então não tem a limitação vascular que acontece quando a raiz está completamente formada. O sangue pode entrar e sair o tempo inteiro. Como a gente já conversou vários vídeos para trás, o que necrosa a polpa é essa falta de vascularização, né? Quando tem falta de vascularização é que o sangue não consegue transitar e isso leva a polpa para necrose. Quando eu não tenho essa falta de vascularização num forame aberto, aí a polpa, ao invés de caminhar para necrose, ela fica nesse estado crônico, forma-se uma película, um epitélio bem fininho e ela prolifera para fora da cavidade formando o pólipo. O tratamento vai ser o mesmo, tratamento endodôntico? Eu não consigo fazer tratamento endodôntico, obturar o canal com o ápice aberto. Então aí a gente vai ter que optar por um outro processo, por uma outra intervenção, que a gente chama de apexificação, que vai envolver a colocação de MTA, como um tampão apical. Mas isso não é assunto desse vídeo, a gente vai deixar isso para os próximos. Tudo bem? Resumindo, eu gosto de classificar as pulpites irreversíveis assintomáticas em dois grupos. O que eu chamo de pulpite irreversível assintomática 1 é a pulpite irreversível num dente permanente, caminhando para a necrose numa polpa exposta. E o que eu chamo de pulpite irreversível assintomática 2 é aquele quadro de pólipo pulpar, onde a polpa não caminha para a necrose tão rápido e que é causado por ápice aberto, hipertrofia pulpar. E aí essa inflamação crônica ela pode evoluir por algum tempo. Chuju bem? Então, espero que você tenha gostado, que essas informações tenham sido importantes para você, tá? É importante fazer inscrição no canal, quem não é inscrito, dá o like no vídeo só se você gostou e a gente encontra nos próximos. Abraço!